nossa EBF online já está acontecendo e você também pode participar. Você pode participar orando, compartilhando os vídeos, convidando as crianças. Se você conhece alguma criança que ainda não recebeu o kit, avise pra gente, para que ela também possa participar. Os vídeos já estão no canal da igreja, você pode entrar lá, clicar e assistir e compartilhar com todas as crianças. Vamos levar o amor, o aconchego e principalmente a salvação a todas as crianças. Todos os domingos, 8 horas da manhã, o vídeo da nossa EBF online será enviado para todos. Então participe também, venha com a gente, venha com o Ministério Infantil, levar amor, aconchego e salvação a todas as crianças. Olá, querido irmão, querido amigo, os nossos PGMs estão em novo formato. Nós estamos usando o aplicativo Zoom para nos reunir e juntos podermos orar, falar com o nosso Deus em comunhão. Participe conosco toda terça-feira às 19h30. Nossa Escola Bíblica também está em novo formato, também estamos usando o aplicativo Zoom. Participe conosco, estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Jovens e adultos juntos numa sala, estudando um pouco mais a palavra do nosso Deus. Domingo às 9 horas da manhã. Estás aqui, vejo teu mover, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, toca os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, muda o meu viver, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Mesmo não vendo o Seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não, eu sei que não falhas, eu sei que não, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o Seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não, eu sei que não falhas, eu sei que não, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o Seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não,
Olá, irmãos, meus parabéns, Cibe de Ferrosa. Eu sou o pastor Pedro Batista, pastor na Segunda Igreja Batista, em Vila Nova de Colares, e passando para dar os parabéns a vocês pelos 30 anos de igreja neste local onde vocês estão, anunciando o reino de Deus
palavra do Evangelho, as boas novas de salvação. E eu não poderia deixar de dar minha palavra de gratidão a vocês, visto que as marcas que carrego hoje, benditas marcas de Jesus Cristo que carrego hoje no coração, elas começaram na minha vida exatamente aí no meio de vocês, há 28 anos atrás. Então eu não poderia deixar de dar os parabéns a vocês, do acompanhamento que vocês fizeram na minha vida. E hoje eu posso dizer com muita alegria, com gratidão, que Jesus foi me apresentado há 28 anos atrás, neste lugar, nesta igreja onde vocês congregam, neste templo onde vocês congregam. E eu quero agradecer, porque durante estes anos, aproximadamente 18 anos que eu congreguei, eu estive juntamente com vocês, não faltou quem me abraçasse, não faltou quem me desse bons conselhos, não faltou palavras bíblicas para alimentar a minha alma e a minha vida espiritual. Não faltou pessoas também que tivesse o discernimento para compreender e saber que eu era um homem chamado para a salvação e chamado para a vocação do ministério pastoral. Então eu agradeço a Deus, parabenizo a vocês, Segunda Igreja Batista em Ferrosa. Que a amabilidade de vocês continue sendo demonstrada no relacionamento de vocês com todos os irmãos, assim como vocês foram comigo. Não percam esta disposição de amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, mostrando no dia a dia a amabilidade de vocês, mostrando o amor que vocês têm por Deus no dia a dia com as pessoas. Foi assim que vocês cuidaram de mim. Se hoje eu sou um homem, podendo assim dizer, um homem maduro espiritualmente, se hoje eu posso dizer que tenho a graça de pastorear uma igreja onde as pessoas me amam e eu amo elas, eu posso dizer para vocês com convicção. Eu aprendi com o pastor Lino, eu aprendi com a irmã Ruth, eu aprendi com a irmã Elícia, eu aprendi com a irmã Alice, irmã Penha Reinaldo e tantos outros irmãos, irmão Jacinto, irmão Gilmar. Eu não daria conta de citar o nome de todos vocês, irmãos. Alunos de quando eu fui professor dos adolescentes aí por 2 anos. Amizades que nunca mais se acabaram e nunca vai se acabar, porque são eternas. Então esses valores eu aprendi e eu recebi juntamente com vocês durante os muitos anos que passamos juntos. Então eu agradeço a Deus pela paciência de vocês em suportar-me e me ajudar para que eu crescesse, amadurecesse. A amabilidade de vocês demonstrada todos os dias. Eu quero parabenizar vocês por esta paciência, por este cuidado comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue abençoando a vida de vocês. Que Ferrosa, este bairro tão carente do Evangelho puro e verdadeiro, continue recebendo de vocês, irmãos, da boca de vocês, do coração de vocês, a mensagem que salva. Parabéns pelos 30 anos de combate e conquistas, salvando vidas e famílias, para a glória de Deus, o Pai. Parabéns. Sou grato a Deus, porque um dia, há 28 anos atrás, esta igreja, onde vocês estão congregando, orou por 2 semanas, de joelho, para que Deus mandasse as pessoas que Ele queria salvar, vizinhos do templo. E naquela época, era sede de conferência da igreja.
Era o segundo aniversário da igreja. O pastor de Belo Horizonte estava pregando. E eu fui um dos beneficiados. Com essas 2 semanas de oração de joelho, eu fui um dos que Deus chamou. Vizinhos do templo aí, e ele me levou. E à noite, em um domingo, eu estava aceitando Jesus, ouvindo da boca do pastor Lino, segurado na minha mão, e dizendo: seja bem-vindo ao reino dos céus. E eu entrei no reino dos céus para nunca mais sair. Portanto, parabéns, parabéns. Continue divulgando o Evangelho da graça, porque este Evangelho continua salvando vidas, transformando vidas. Parabéns mais uma vez pelos 30 anos de vocês. Pastor Lino, com a sua liderança e com os liderados, que a graça do Senhor continue abundantemente na vida de vocês. Obrigado por esta oportunidade de poder parabenizá-los. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez juntos e que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós e que tenhamos sempre em nossos corações um desejo ardente de servir, de honrar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Temos esse dia como um dia de aniversário da igreja e queremos pensar com os irmãos sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Como é que deve se comportar os filhos de Deus. E nós, para meditarmos acerca deste assunto, nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, de 6 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. A CIB de Felrosa tem 30 anos, porque eu conto desde o primeiro culto que nós começamos ali, primeiro culto que foi feito no sábado, dia 22 de julho de 1990. E aí nós entendemos que a vida começou ali. E realmente temos até hoje algumas pessoas que começaram a ouvir a palavra de Deus naqueles dias. Então a semente foi lançada, e algumas nasceram, deu fruto, outras caíram sobre a pedra e ficou pouco tempo lá com a gente, outras caíram no meio do espinho, e aí Jesus diz que as coisas deste mundo sufocaram essa semente, mas teve uma que caiu na beira da estrada, e aí o diabo vem e roubou a palavra. Tudo isso nós podemos ver durante esse tempo ali em Felrosa, mas teve semente que caiu em boa terra, e ela frutificou 100 por 1. Muitas delas, desses corações que essa boa semente caiu, eles frutificaram para a glória de Deus.
Mas nós temos essa consciência nesse texto aqui e outros textos de que, de fato, um ara, o outro vem planta, vem o outro rega, e até mesmo outro que vem e faz a colheita. Mas em todas essas coisas, quem dá o crescimento é Deus. Então essa é a nossa confiança de que é Deus quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem promove a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós, muitas pessoas trabalharam, muitas, mas a gente sabe que em todas as situações, todos os segmentos da vida têm as altas e baixas. Então, nós temos a alegria de ver que esse texto aqui, ele realmente não é só um texto da palavra de Deus. Ele é real e ele funciona. E funcionou ali perfeitamente. Muitos trabalharam, muitos regaram, muitos colheram, e lembro de muitos deles, alguns eu não lembro, eu não vou citar nome exatamente por causa disso, por não lembrar alguns, por tanto tempo que já se passaram, mas eu creio que todo esse tempo Deus trabalhou neste lugar, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Então eu quero pensar nesta oportunidade com os irmãos sobre igreja, lugar de crescimento. Igreja é lugar de crescimento, tem que ser lugar de crescimento. Todos precisam crescer. Esse texto aqui chama de lavoura, mas a gente sabe que uma lavoura ela tem o seu tempo de plantio, o seu tempo da flor, ver o fruto amadurece e alguém colhe. Aí acabou a lavoura, tem que fazer nova lavoura. Pois bem, mas ele fala aqui que nós somos edifícios também de Deus. E é importante a gente lembrar que nós somos a construção de Deus. Deus vai construindo ao longo da nossa vida. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus para louvar e bendizer o Senhor cada vez melhor, com mais qualidade. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, verso 1, 2, ele diz que para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, o nosso culto cada dia melhorado, cada dia atendendo à expectativa de Deus. E é por isso que igreja é lugar de crescimento. Não podemos continuar fazendo a mesma coisa que fazíamos ano passado, porque nós crescemos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, crescemos espiritualmente, crescemos em número, e há um crescimento na igreja, né? Crescemos na oração para poder que os nossos missionários continuem no campo, para que Deus mantenha lá o sustento. Então tudo isso é crescimento que Deus faz crescer dentro da igreja, mas quem dá o crescimento é Ele, o texto é muito claro. E aí nós queremos pensar, em primeiro lugar, a igreja, lugar de crescimento, é porque há diversidade de ministérios, né? Há muitos ministérios na igreja. Nós sabemos que uma igreja não funciona só com o pastor, mas quando a gente começa uma igreja do zero, vai lá, compra o terreno, e começa os cultos, e começa a construção, e começa, também começa a formação dos líderes, e esses ministérios vão chegando. Um é para música, outro é para ser professor de escola dominical, o outro é para ser líder de mensageiro do rei, e por aí vai afora, né? Os ministérios vão surgindo ao longo do crescimento, ao longo da história da igreja. Deus vai dando crescimento. Então, igreja, lugar de crescimento, é porque há diversidade
de ministérios. No contexto desta carta, logo aqui nos primeiros capítulos, me aparece aqui, né, a ideia de que um ara, outro planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então nós vemos essa igreja aqui nascendo, a igreja dos Coríntios nascendo, lá em Antioquia, quando Deus separa Barnabé e Paulo. Então a igreja que tinha já pessoas com seus ministérios respectivos, ministérios, e vieram evangelizar Corinto, né? E aí também, dando continuidade à evangelização, o evangelho chega também em Éfeso, e lá no capítulo 4, versículo 11, Deus fala dos ministérios. E lá nós vamos ler de acordo com a ordem que está ali, porque nós precisamos sempre lembrar que nós temos que ler a Bíblia de acordo com a ordem que está lá. Diz assim a palavra de Deus neste lugar: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só a hierarquia que é colocada na palavra de Deus. Jesus chamou primeiro os apóstolos, é o que está dizendo aqui. Depois ele chamou profetas. Profetas no Novo Testamento é todo aquele que lê o Novo Testamento, compreende, tem o discernimento do que está escrito, e ele então vai fazer uma profecia que já está escrita. Deus não vai dar a ele uma profecia diferente. Ele entende perfeitamente que quem ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor tem a vida eterna. Isso é uma profecia que vai se cumprir na vida de todo aquele que crê. Mas também tem a profecia de que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não crê tem a condenação eterna. A ira de Deus permanece sobre o pecado que está na vida dele. Então a ira de Deus está sobre ele. Então essa é uma profecia que vai se cumprir de acordo com a vontade da pessoa, o querer da pessoa, a fé da pessoa. Se ela não tem fé, então é por isso que está aqui essa ideia de profetas. E também entendemos que ele coloca aqui outros para evangelistas. Todos os crentes são evangelistas. Todos os membros da igreja, todos aqueles que foram batizados no nome do Senhor Jesus, eles, porque creram em Jesus, eles são evangelistas. E depois ele coloca aqui na ordem dele pastores e mestres. Então toda a igreja precisa ter um pastor, não porque o pastor quer ser pastor, não, é porque Jesus estabeleceu assim, a Bíblia diz que é assim, a ordem é essa. E dentro dos pastores, Deus levanta os doutores, aqueles que vão estudar os originais, vão se aprofundar mais na arqueologia, na geografia, e vai facilitar a vida do pastor, a vida do evangelista, né, a vida do profeta, que vai estar aprendendo mais da palavra de Deus. Então, este é o meio em que Paulo está falando sobre a questão de que, no versículo especial 6, a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 3, verso 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, é porque Deus levanta as pessoas. E ele vai liberando os ministérios dentro da igreja de acordo com a necessidade da igreja. Porque não adianta a gente ter um doutor na igreja se a igreja não tem capacidade de ouvir esse doutor. Então é importante a gente lembrar isso, que existe a igreja, na igreja que está nas páginas da Bíblia, existe uma organização, um organismo vivo, e é Deus quem dá isso para
a igreja funcionar perfeitamente no tempo certo. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é igreja, lugar de crescimento, é porque ela cresce porque há unidade no propósito. Qual o propósito seu, irmão? Qual o propósito da sua igreja? Né? Nós percebemos que às vezes na igreja acontece algumas pessoas competindo com a outra, querendo fazer melhor do que a outra, mas não porque ama a obra de Deus, porque ama o Deus da obra, mas é porque quer ser superior ao irmão. E aí essa igreja aqui, ela estava atravessando uma dificuldade, porque ela era nova, muito nova. Então é claro que nós somos assemelhados a um bebê que nasceu recentemente, né? E aí bebê sabe o que faz? Não, faz tudo o que não deve. Porque precisa ser ensinado o caminho correto, né? A forma de ser. Então aquela igreja, ela teve logo no seu princípio 3 pessoas importantes ali, ou 3 homens de Deus importantes, cada um com seu ministério. Paulo, ele era um homem com muito conhecimento, né? Ele conhecia as línguas, ele falava várias línguas, né? Não a língua estranha que o pessoal diz aí, mas vários idiomas, então ele era bem culto. Mas o Apolo, ele era grego, então ele tinha o conhecimento grego, então ele era muito erudito no seu falar, né? Aquele homem que fala palavras bonitas. E Pedro está representado aí como os judeus dentro de uma igreja que tem que ter só um propósito, né? Eles não competiam entre si, mas a igreja em si, como era nova, ela fazia essa diferença entre uns de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, e na verdade tinham que ser todos de Jesus, e não de Apolo, não de Pedro. Vamos ouvir Paulo? Vamos, claro, é um homem de Deus, Deus vai falar por meio dele. Vamos ouvir Apolo? Vamos, é um homem de Deus, Deus vai falar por meio dele. E Pedrão? Vamos ouvir Pedrão, foi um apóstolo de Jesus, ele está ali representando, eu diria até a pessoa de Jesus como aquele apóstolo que foi criado durante 3 anos, foi ensinado a ele, e ele estava ali com todos os conhecimentos necessários sobre Jesus, porque ele viveu aos pés de Jesus. Mas ninguém lhe competia, a igreja que se dividia. Então nós precisamos lembrar do versículo 8 do capítulo 3 aí, olha, o que planta e o que rega tem um só propósito, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Mas o versículo 7 diz assim, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, são nada. Paulo é nada, Apolo é nada, Pedro é nada. É Deus que é tudo. Então, nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Então, como igreja, precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus para não cair nesses erros que os coríntios caíram como criança. Mas eles não tinham os evangelhos, eles não tinham as cartas. Nós temos, então nós temos que ser crentes melhores do que eles. Com mais conhecimento, errar menos diante da palavra de Deus, porque nós temos toda a palavra de Deus. E eles não tinham tudo, ele tinha esses irmãos que foram levantados por Deus, Paulo, Apolo e Pedro, para ir começar aquela igreja, para dar conhecimento àquela igreja, para sobreviver diante do pecado, diante do mundo. Então, precisamos ter uma unidade no propósito. Em um culto a Deus não tem quem faz melhor. Todos fazem iguais, com um só propósito, de adorar, de louvar, de bendizer ao Senhor.
Então, precisamos aprender essas coisas e viver essas coisas de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as nossas mentes fracas, né, e cheia de altos e baixos. Mas a palavra de Deus é uma linha reta, ela aponta para Jesus. Jesus é caminho reto, e tanto é que é reto que veio João Batista como uma linguagem figurada, veio endireitar o caminho para Jesus andar. Aquele endireitar é para apontar que Jesus não tem curva, Jesus não tem atalho, Jesus não tem altos e baixos, Jesus é plano, é reto, e nós precisamos viver uma vida plana, reta diante do Senhor Jesus para ser, de fato, discípulos de Jesus, homens e mulheres que venham levar o nome de Jesus cada vez mais alto, mais longe, para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Então, tem que ter unidade no propósito. E aqueles 3 homens ali tinham unidade no propósito. Então, assim, a Bíblia está descrevendo que igreja é lugar de crescimento. Por quê? Porque há um só propósito. Não tem ninguém melhor, ninguém pior. Agora, precisamos também aprender nesse texto, de 1 Coríntios, capítulo 3, de 6 a 9, igreja, lugar de crescimento. Precisamos aprender também que por meio de pessoas humildes é que há crescimento. Isso aqui a gente tem visto ao longo do tempo, né? A gente tem observado muitos homens que ou eles perdem a humildade ou nunca foram humildes, e aí a igreja fica estagnada, a igreja decresce, a igreja não tem os seus ministérios funcionando perfeitamente, porque tudo isso é trabalhado por Deus, é Ele que libera ou não libera, Ele dá ou não dá. Então, por igreja, lugar de crescimento, é por meio de pessoas humildes. Versículos 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o crescimento. Fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então está aqui Paulo se humilhando diante de Deus, em primeiro lugar, e diante da igreja, mostrando para ele como exemplo de que tem que ser humilde. Deus que é o construtor da igreja, é Ele que faz a igreja crescer, ou a igreja parar de crescer, ou a igreja decrescer. Porque preste atenção, Antioquia, Paulo estava lá com Barnabé, uma boa, né? Todo mundo feliz com ele, e eles felizes com a igreja. E aí Deus disse para a igreja separar Paulo e Barnabé, e aquela igreja, então, a ideia é que ela perdeu 2 pessoas importantíssimas aos nossos olhos, fracos e minguados, porque homens como Barnabé e Paulo, uma igreja, quando eles mudam de lugar ou vão embora, são transferidos para outro lugar, a gente sente uma perda. Mas Deus completa aquele lugar com outras pessoas, com outras coisas, em que não vamos sentir falta do ministério daquelas pessoas. Então ele está dizendo aqui que ele não é nada. Quem é ali é Deus, Deus é tudo. E aí eu queria que nós lêssemos um texto onde Deus ele fala a questão desses humildes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, no capítulo 57, 15. Né? Isaías 57, 15. Esse texto vai falar sobre os humildes. E aí você olha bem, presta atenção, como é que Deus fala essas coisas aqui. Isaías 57, 15, pois assim diz o alto e sublime,
que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então você vê que Deus define o seu lugar de morada, de habitação, no alto, no contexto do Velho Testamento. Ele está falando no alto, mas ele habita também, mesmo naqueles dias, ele habitava com os humildes, com aqueles que se sentiam pequenos diante de Deus, incapazes diante de Deus. E aí é importante que a gente preste atenção que, vindo para o Novo Testamento, Jesus disse que aqueles que se submetem à sua palavra, obedecendo a sua palavra, né, fazendo aquilo que ele manda, ele diz que ele e o Pai vêm e mora neste coração. É o coração do humilde, continua humilde, que entende que Deus é tudo e ele não é nada. Então ele depende de Deus. E aí Jesus fala que esse que é obediente, eles vêm e fazem morada. E Deus fazendo morada em nossos corações, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, ele fala do fruto do Espírito. E aí o humilde coração vai frutificar amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança e por aí afora. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, é o frutificar que Deus no homem faz isso aparecer na vida dele. Um homem cheio de paz, um homem cheio de alegria, um homem transformado, mudado. Outra coisa que aparece também, a Bíblia aponta para a gente, igreja, lugar de crescimento, né, por meio dos humildes, é que nesses humildes cresce a santidade. Ele cresce em santidade. Em santidade no sentido das pessoas olharem para ele e perceber, olhar para ela, não é, para a mulher, e perceber que são homens e mulheres de Deus. Eles freiam a sua língua, eles freiam o seu modo de falar perto daqueles que eles reconhecem que são depósitos de Deus, onde Deus vive. E aí precisamos também lembrar que por meio dos humildes, né, nós também entendemos que as nossas ofertas, esse humilde de coração, esse humilde diante de Deus, as suas ofertas são recebidas. Se você lembrar direitinho, se você tem lido a Bíblia, você vai lembrar que lá no Novo Testamento, Jesus estava no santuário ensinando, e aí me aparece lá a fila daqueles que iriam contribuir. E no meio daquelas pessoas estava uma viúva já de idade e com 3 moedinhas que não valia nada. Moedinhas que por maior que seja o número delas, nada valia. E Jesus observou que a oferta dela tinha mais valor do que todos aqueles que depositaram altos cifras de ouro, de dinheiro naquele gasofilácio. Então, as ofertas, Deus tem que sentir no seu ser, né, o cheiro suave das nossas ofertas. Oferta de gratidão, oferta de amor, oferta de reconhecimento de que Deus é soberano. Pois é. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 10,
também Paulo fala das obras que... E Paulo fala aqui em Coríntios também, né, das obras de ouro, obras de prata, obras de ferro, obra de bronze, obra de madeira, obra de palha, e aí o fogo vai provar essa obra no final. Então, a gente sabe que palha vai pegar fogo, a gente sabe que madeira vai pegar fogo. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas obras que nós estamos apresentando diante do Senhor. Quando você está se preparando para cantar um hino na igreja, de louvor a Deus, diante da igreja, como é que está o seu coração naquele momento? A sua obra vai ser essa diante de Deus. Você vai lá apresentar para os irmãos ou apresentar para Deus? Pois é, essas coisas a gente precisa lembrar sempre que é Deus. E Deus está em todos os lugares, em todos os momentos com a gente. E louvado seja Deus por isso. Se não fosse Ele, nós seríamos consumidos pelo inimigo. Mas precisamos lembrar também que precisamos levantar louvores ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo 13, o verso 15, vai falar também dos humildes que têm seus corações quebrantados e eles têm um louvor na boca sobre o Senhor, para o Senhor. E as almas que nós, por estarmos produzindo esse fruto, né, essa santidade, as ofertas, as obras, os louvores, nós vamos encaminhar almas até Jesus. Elas vão nos seguir e nós vamos estar aos pés de Jesus com elas, e elas então ouvirão a voz do pastor Jesus e crerá nele. Então as almas não ficam de fora. Lá em capítulo 1 de Romanos, verso 13, fala dessas almas. E aí no versículo 8 aqui da primeira carta aos Coríntios, termina, né, Paulo falando da recompensa, né? Diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, meu irmão, irmã, tenha em mente de que aquilo que você faz na igreja, por meio da igreja, tem que ser para o Senhor. Porque Ele é quem vai julgar a sua obra. Se ela está sendo feita para você, né, para você ficar bem na fita, se você está fazendo a obra para agradar o pastor, ou se você está fazendo a obra para agradar a Deus. Cada um receberá de acordo com a sua obra. Então, preste atenção para quem você está trabalhando. Preste atenção que a palavra de Deus é clara em nos ensinar, para que nós não venhamos perder, né, de vista a reta, o caminho, a direção, que é Jesus. Então, se você está fazendo para Jesus, você vai receber o pagamento. Mas se você estiver fazendo para você ou para alguém na igreja, para provar para alguém que você é melhor, Jesus diz que você já recebeu a sua recompensa. Você não vai receber, você já recebeu, que é a recompensa dos homens. Fulano está bem na fita, olha só, canta bonito, prega bonito, olha o conhecimento, rapaz. Mas tudo aquilo foi feito com um propósito de agradar o homem e não de agradar a Deus. Então, quer comais, quer bebais, em tudo agrade o Senhor. Que Deus possa continuar dando, né, anos de vida a essa igreja, de maneira que ela possa alcançar sempre o alvo, né, que Jesus estabeleceu para a igreja, de proclamar as boas novas de salvação, seja no lugar onde está,
seja no bairro, seja na Serra, seja no Espírito Santo, seja no Brasil ou no mundo. Então, que todos nós possamos desenvolver os ministérios que foram dados na igreja de maneira que venha coroar, né, Jesus Cristo como o Rei, como o Senhor, como o Deus único que está em todos e se envolve por todos na sua igreja. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado em prol do nome de Jesus ser conhecido em todos os lugares. Que Deus abençoe cada um. Nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de poder contar, Senhor Deus, no meio dos teus trabalhadores. Senhor, grande é este privilégio. Louvado seja o teu nome, porque no passado o Senhor nos ajudou, Senhor Deus, ali, dando, Senhor Deus, saúde, Senhor, nos dando ânimo, Senhor Deus, mesmo diante de dias conturbados, difíceis, Senhor, mas o Senhor nos abençoou. O Senhor esteve conosco, o Senhor levantou pessoas para estar conosco ali. Nós te agradecemos por cada uma daquelas vidas que estiveram conosco. Foram muitas, Senhor Deus, que não eram dali, mas amavam aquele lugar porque era a tua obra, Senhor, era a tua casa. E nós te agradecemos pela vida de cada uma delas. Continue, Senhor Deus, abençoando esses irmãos, essas irmãs, Senhor Deus, que trabalharam ali com afinco, Senhor Deus, não mediram nem mesmo distância, perigo ou qualquer situação, Senhor, mas estavam ali fazendo sol, fazendo chuva. Elas estiveram ali, Senhor Deus, fazendo a tua obra. Abençoa cada uma delas, onde elas estiverem, Senhor. E continue abençoando esta igreja, para que ela possa, Senhor, ser um farol, não só em Vila Nova de Colares, mas um farol que ilumina o mundo, Senhor, mostrando, apontando para Jesus, que veio, Senhor Deus, para ser a luz dos homens. Todos possam continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, para te servir melhor, para te agradar. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém.